gente sempre faz essa apresentação inicial, talvez tenha alguém ainda que não me conhece. Jordan, seja bem-vindo. Então, sou o Bruno Aldenucci, né? Sou formado em Fisioterapia e Educação Física, já faz mais de 15 anos aí de físio, atuando na área, né? Já atuava até antes disso, né? Tenho 15 anos de formado, mas já atuava antes com maço, enfim. Me formei em Educação Física também, especialização em Fisiologia do Exercício e Prescrição de Exercício, mestrado, né, em Biologia Celular Molecular, proprietário do Estúdio Funcional Trainer em Curitiba, proprietário do STF, minha empresa de cursos, autor do único livro sobre treinamento clínico funcional que está aqui, criador do treinamento clínico funcional. Que mais? Professor de curso, pós-graduação, por aí vai. Vocês me encontram sempre aqui no meu Instagram com muito conteúdo para vocês. E se sempre tiverem dúvidas também podem entrar em contato. Quem ainda não conhece, tem o nosso grupo do Telegram. Nosso grupo do Telegram vocês conseguem também conteúdo, inclusive as nossas aulas aí ficam disponíveis lá. Seja bem-vindo, Jordan, Vinícius, Felipe, Daisy, Fernando Aquino, chefe do melhor estagiário do mundo. Nai, seja bem-vindo, com certeza, o melhor estagiário é o Pedrão que está aí com a gente. Muito obrigado, Pedro, você é o melhor mesmo, cara. Estagiário não tem igual. Pessoal, bora lá. Testes funcionais, né? Eu sempre falo que a avaliação é fundamental, talvez muitos já estão cansados de me ouvir falar isso, né? A pirâmide do conhecimento, quem não conhece ainda, vai lá no meu feed, veja o post sobre a pirâmide do conhecimento, dá um like, dá um salvar lá para você sempre que necessário poder, sempre que precisar consultar, né? Então, o que é a pirâmide do conhecimento? O meio da pirâmide é a avaliação, né? E a avaliação vai te dizer o que fazer. E os testes funcionais são uma parte da avaliação. Então, a avaliação vai te dizer o que fazer, certo? Só que para você entender a sua avaliação e saber o que você vai fazer com aquilo, você precisa ter a base, que vem antes, né? Então, a pirâmide, então a base, raciocínio clínico, que é fisiologia, biomecânica, anatomia, cinésio, depois o que fazer, que é a avaliação, e o topo, que é o como fazer a prescrição. Seja bem-vinda, Brenda, Adriano, Thiago. Então, a avaliação é fundamental, pessoal. É difícil você conseguir prescrever com qualidade, ou específico, ou personalizado, se não tiver uma boa avaliação. E se não tiver avaliação, então é impossível, né? Mas eu preciso parar um momento, uma hora, uma sessão só para realizar a avaliação? Não, você pode já começar a atender e aplicar testes e ir avaliando os movimentos que ele faz, né, do seu aluno, na academia, por exemplo, enfim, vai tirando conclusões. Mas você tem que estar com esse olhar atento e você precisa da base para entender isso, ok? Muito bem, tem alguns pontos aí que o pessoal dá uma pecada também em relação às avaliações, né? Primeiro é a confiabilidade dos testes. O que é a confiabilidade? Esses testes eles têm que ser reprodutíveis e capazes de identificar resultados consistentes. Então, o teste confiável é aquele que eu posso aplicar, vocês podem aplicar, né? E que é uma confiabilidade examinador que a gente fala. Então você pode aplicar esse teste, eu posso aplicar e a gente tem resultado. Tem testes que eles apresentam assim uma consistência de resultados com o mesmo avaliador. Quando troca de avaliador, parece que isso influencia um pouco. Então, se você tem um espaço que tem vários profissionais, tem que ficar atento a isso, para você sempre fazer com o mesmo avaliador. Tem outros testes que não há essa necessidade. Aí você busca na literatura isso. A maioria dos que a gente vai falar aqui, a maioria não, alguns eles têm uma boa confiabilidade inter-examinador, outras apenas intra, então tem que ser repetido o mesmo avaliador, ok? Por exemplo, um teste do agachamento unipodal, single leg squat, ele não tem os critérios bem estabelecidos, é um teste funcional para avaliar o complexo posterolateral e a estabilidade dinâmica unipodal. É um teste que a gente utiliza muito, mas é um teste que depende muito da interpretação do avaliador, né? Então eu considero importante nesse teste cuidar ou sempre o mesmo avaliador avaliar,
meio redundante, né? Sempre o mesmo avaliador avaliar, mas deu para entender, né? Ok? Porque é um teste que é muito subjetivo. Se a gente for fazer a mesma avaliação, né, do valgo, no Step Down Test, que é muito parecido, o Step Down Test já tem alguns critérios bem estabelecidos. Eu sei que muitos não sabem disso, mas o Step Down Test você dá uma pontuação. Então, por exemplo, se inclinar o tronco, se a tuberosidade anterior da tíbia ficar medial ao terceiro dedo do pé, se ela ficar medial à face medial do pé, aí você dá 2 pontos, se não dá 1 ponto, e aí você vai colocando essa pontuação. No final tem uma classificação de um controle motor ruim, moderado ou bom controle motor. Aí sim, você tem esses critérios bem estabelecidos, qualquer pessoa pode aplicar o teste, né, e ter os mesmos resultados. Então é muito importante isso, pessoal. Quando a gente fala de testes funcionais, tem muitos que são subjetivos, como todo teste, na verdade, mas que é mais difícil você conversar entre avaliadores, né? Porque cada um tem uma visão. E aí você tem que buscar correlacionar com outras coisas da sua avaliação para chegar numa conclusão, ok? Outra coisa muito importante que a gente vê muito na fisioterapia, mas que infelizmente poucas pessoas seguem, né? É a acurácia e a validade diagnóstica dos testes. Olha só, acurácia e validade diagnósticas, né? Então os testes, eles têm a sensibilidade e a especificidade. Então os testes específicos, por exemplo, né, são testes para identificar determinada lesão, né? A sensibilidade diz um verdadeiro positivo, né? Serve para você identificar uma lesão, ok? E a especificidade diz um verdadeiro negativo, serve para você identificar que não tem a lesão. Então, por exemplo, um teste de gaveta anterior ele tem uma especificidade de 88%, mas a sensibilidade é de 62%. Então, você aplica ele lá para identificar a lesão, ele não é legal, porque ele tem uma baixa sensibilidade, mas a especificidade de 88%, então ele consegue excluir. Se você não tem ali o movimento, né, a anteriorização da tíbia, você exclui a exclusão de uma lesão de ligamento cruzado anterior é forte. Agora, se tem a anteriorização da tíbia, a conclusão de que tem uma lesão do cruzado anterior não é muito boa com esse teste, ok? Então são coisas que a gente precisa também buscar. Eu falo bastante para meus alunos que o pessoal está acostumado a aplicar um teste, né? O teste dá positivo, e aí o que é positivo também, né? Muitas vezes um acha que é positivo, o outro acha que é mais ou menos, o outro acha que não, e aí chega uma conclusão meio equivocada. Um pouco de teste. Aí, voltamos. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tranquilo? Que passou para mim que estava reconectando aqui? Se puderem responder aqui, por favor, pessoal. Ó, a galera chegou depois aí. Bia Zotto, seja bem-vindo. Dudu, Rafa, Fabi, Wesley, Jaque, Lucas, Eduardo, Kelly, sejam todos muito bem-vindos. Alguém puder escrever aí, está ok? Sim, tranquilo? Obrigado, Daisy, porque para mim apareceu reconectando aqui. Vamos lá então, pessoal, a importância dos testes funcionais. Primeiro eu gosto de falar sobre a importância da avaliação dinâmica. Uma polêmica, né? Quem acompanha aí as redes sociais, tem muita gente falando mal, né, da avaliação dinâmica, que não há necessidade. E aí eu acho que os dois lados são importantes. A avaliação dinâmica é muito importante dependendo do que você está pensando, né, em trabalhar. Então, assim, você tem um cliente que já é atleta, que já treina, você pode fazer os exercícios com ele, do próprio treino, e já vai identificando se ele é capaz ou não de fazer aquele exercício ou adaptar. Você não precisa muitas vezes parar e aplicar testes, né? Mas, quando você lida com indivíduos iniciantes, indivíduos que têm um risco de lesão ou reabilitação, que já teve alguma lesão, é fundamental aplicar testes, até para você ter um comparativo lá para frente. E principalmente o pessoal da fisioterapia, critérios para a evolução do programa e critérios de alta. Como é que você dá alta para um paciente? Você, acho que está na hora, ele está forte já o suficiente. Não é assim. Você tem que aplicar testes, você tem que fazer uma avaliação. Então é muito importante isso. Então eu entendo quem fala que, né, esses testes e tal. E tem muitos testes aí que não tem uma boa confiabilidade, como eu falei para vocês, são muito subjetivos.
mas um conjunto de testes vão te dar muita informação para você prescrever com qualidade, né? Então, se você está prescrevendo treinamento, musculação, você que é personal, e aí já tem um cliente que você sabe que ele tem uma experiência motora, você vai colocando ele nos equipamentos, vai vendo como que é o trabalho. Se você achou que não está indo legal ali, aplica um teste, depois volta, enfim. Não precisa também esse exagero, né? Ok? Então é bem importante a gente pensar nisso. Vamos lá para o primeiro teste. Eu falei do single leg squat. Antes dele, eu gosto do overhead squat, que é o agachamento com as mãos acima da cabeça. Um teste muito, muito, muito interessante, fundamental para identificarmos mobilidade e estabilidade. Nesse teste, a gente consegue avaliar diversas articulações e identificar muitas disfunções, ok? Então, mobilidade de ombro a gente consegue identificar, mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo. Nós conseguimos avaliar o joelho também, de certa forma, lá o possível valgo dinâmico. Conseguimos avaliar como está a estabilidade lombar, a estabilidade do joelho e até como pode ter um comportamento aí da coluna torácica, se ela tem uma certa mobilidade ou não. Ok? Pessoal, que vocês tiverem de dúvidas, podem deixando aí nos comentários. Seja bem-vinda, Rê, André, seja bem-vindo, Ana, Gá Santos, seja bem-vinda. Então, que vocês tiverem de dúvidas, vão deixando aí nos comentários e aí eu já vou comentando, respondendo aí, tá? Então, com esse teste, nós conseguimos identificar algumas alterações de mobilidade e estabilidade. O importante é ficar atento, porque assim, o teste, como é em cadeia fechada e é um teste bem global, muitas vezes você acha que tem uma falta de mobilidade, porque no teste apresentou isso, mas é importante você isolar depois uma articulação para avaliar a mobilidade dela isolada, porque senão pode ser só uma falta de controle motor, uma falta de consciência do exercício, ou até uma falta de estabilidade de uma outra região que não permite aquela articulação em si fazer a mobilidade. Ela está tendo que ficar rígida, segurar o movimento, né? Então é bem importante isso. E aí eu já associo com outro teste que é o Weight Bearing Lunge Test, ou o famoso Lunge Test, que é aquele teste que você avalia a mobilidade do tornozelo. Vai lá na parede, fica com o pé a 13 centímetros da parede, né? O indivíduo não pode desencostar o calcanhar e tem que levar o joelho lá na parede. Né? Se tiver a 13 centímetros da parede, perfeito. Senão você vai reduzindo. Se ele levantar o calcanhar, né, você reduz 12, 11, por aí vai, até que ele consiga encostar o joelho, né? Então aqui é meu pé, aqui é a tíbia, ó, encostou o joelho na parede e aqui é a coxa, né? E aí você marca essa distância. E vai ver se com o treinamento, com o teu trabalho, com a tua reabilitação, se melhorou essa mobilidade. E aí existem outros testes também, né? Para a gente avaliar a mobilidade do quadril, avaliar a estabilidade da escápula torácica, da lombar, do joelho e por aí vai, né? Uma coisa que tem que estar bem claro é o seguinte: se você tem a perda de estabilidade de uma articulação, você pode perder a mobilidade de outra. Se você tem a perda de mobilidade dessa articulação, você pode perder a estabilidade dessa. Então, por isso que eu gosto de aplicar testes mais globais e vou indo para testes mais específicos, que eu vou tirar uma conclusão desse global. Porque o global é mais funcional. Um agachamento, por exemplo, a caminhada, né? E aí eu vou indo para os específicos para tentar identificar onde está o maior problema, qual a articulação. E é isso que eu estou falando para vocês aqui. Então faz lá um overhead squat, né? Quem não conhece dá uma procurada, mas é o agachamento com as mãos acima da cabeça. Bem importante, bem interessante. Depois desse, você pode fazer o agachamento unipodal, porque aí você consegue avaliar cada membro inferior isoladamente. Depois disso, você pode ir para os testes de mobilidade, específico para cada articulação. Depois disso, você pode ir para testes de comprimento muscular, para ver se tem encurtamento muscular. Por que aquela mobilidade está reduzida? E aí, cara, com isso você tem muita informação para aí sim prescrever com qualidade e gerar resultados mais rápidos.
Você pega o seu cliente, você avaliou em 15 minutos tudo isso que eu falei aqui, né? Correlaciona com a anamnese, com aquilo que ele pratica, com aquilo que ele vem sentindo, e aí você tem um resultado bem interessante, né? Então, seja bem-vinda, Crisley Borges Mardenes, W. Tom Andrade, Kendall, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando aqui de testes funcionais, né? Avaliação funcional. Testes funcionais. Então, com isso, né, você consegue ter um bom diagnóstico. Nós falamos bastante isso nesse final de semana, que passou agora, no curso de liberação miofascial e estilos anatômicos, que a técnica, muito legal, ensinamos a técnica, como liberar diversos músculos específicos e tal, mas você tem que saber como você vai aplicar e por que você está aplicando aquilo. E para isso tem que avaliar, né? Porque daí avaliando você tem uma boa ideia do que fazer, né? E aí tem várias coisas que influenciam. Pegar a dor do paciente, a postura estática, correlacionar isso com os testes, né? Aí, então falamos do lunge test, né? Testes para quadril, tem bastante. Fala, Matheus! Seja bem-vindo, Matheus aí. Também sempre firme, sempre com a gente. Obrigado, Matheus, pela participação também. Que tiverem de dúvidas, vão colocando aí. Então, para quem chegou depois, né? O Tom Andrade, o Kendall, o Matheus chegando agora. Estamos falando sobre testes funcionais. Se tiverem alguma pergunta aí, coloca aí que a gente já responde, ok? Vamos lá, então. A avaliação funcional, a gente falou do adulto ao idoso, né? Então, pô, o idoso você vai colocar para agachar, fazer o overhead squat, fica complicado muitas vezes, né? Dá para fazer o sentar e levantar de uma cadeira. Aí você vê se ele consegue colocar o pé bem próximo da cadeira, precisa de mobilidade de tornozelo, né? Se ele tá o pé embaixo da cadeira, por exemplo, para se levantar. Embaixo, modo de dizer, né? Mas quase embaixo. Ou se ele joga o pé lá para frente, não tem mobilidade de tornozelo. Aí faz uma flexão gigantesca de coluna para levantar daquele impulso, né? Então isso é bem importante. Você consegue avaliar no idoso, no sentar e levantar, ok? É um teste bem importante. Outro teste que eu gosto bastante do idoso, que é uma bateria de testes, na verdade, que a gente tem uma conclusão aí, né, legal sobre a autonomia funcional do idoso, é o protocolo GDLAM, GDLAM. Eu sempre falo porque eu gosto bastante desse protocolo, né? A gente usa muito, até aqui no livro, no treinamento clínico funcional, tem na parte de idosos ali. O que é esse protocolo? São 5 testes. O que é esse teste, né? Na verdade, são 5 etapas, 5 testes, na verdade, né, dentro desse protocolo, que você vai avaliar a autonomia funcional do idoso. Então, assim, o que é autonomia funcional? É a independência, né? Os idosos, eles querem ser independentes, querem ter autonomia, conseguir realizar as coisas, as atividades da vida diária. Então eu tinha um paciente que ele falava sempre para mim, o que eu mais quero é não depender de ninguém, poder fazer minhas coisas e não incomodar ninguém, né? Então, esse cone, contornar o cone e voltar, vestir, tirar uma camiseta, levantar-se da posição de decúbito ventral, são uma bateria de testes ali para você identificar a autonomia funcional do idoso, né? Pessoal, tudo certo? Apareceu aqui para mim de novo o vídeo pausado, reconectando. Estão me ouvindo? Tá tudo ok? Enquanto isso, vou tomar uma água. Não sei se é a internet, minha internet tá cheia aqui. Só respondam para mim, por favor, se tá tudo ok. Apareceu aqui reconectando, vídeo pausado. Jô, seja bem-vinda. Wendel também seja bem-vindo. Agora sim? Agora voltou? Obrigado, Laiane. Voltou? Obrigado. Acho que caiu mesmo. Tudo ok, valeu, Adriano. Obrigado. Então eu estava falando do protocolo da avaliação da autonomia funcional do idoso, né? Vocês conseguem achar, é o GDLAM, né? Vocês conseguem achar aí o artigo do Estélio Dantas em português. Vou falar do protocolo GDLAM. Estou falando aqui então, é um protocolo de avaliação da autonomia funcional do idoso. Você precisa de um cronômetro, né? Aí você vai avaliar, por exemplo, um teste é levanta,
contorna um cone à esquerda, volta, senta da cadeira, levanta, contorna o cone da direita, volta, senta. Você marca lá quantos segundos deu. Aí tem vestir e tirar uma camiseta. Pega uma camiseta tamanho G, coloca no chão, ele tem que pegar do chão, vestir, tirar a camiseta e devolver no chão. Marca lá quantos segundos, né? Tem o teste de levantar-se da posição de decúbito ventral, né? Então tá decúbito ventral, ele levanta e aí você cronometra. Mas meu idoso não consegue ficar em decúbito ventral no solo, né? E aí você não faz esse teste. Aí você vai ter o resultado de cada teste isoladamente. Se você fizer os 5 testes, no final você tem um score. Que daí você classifica a autonomia funcional como fraca, muito fraca, eu acho, ou ruim, enfim, moderada e boa, né? E aí você consegue ir melhorando ou corrigir, ou vendo a evolução do seu idoso. Então isso é muito importante. E quando a gente fala de avaliação funcional ou capacidade funcional, é lógico que não podemos deixar de falar da parte cardiorrespiratória ou cardiovascular, né? Cardiorrespiratória, né, principalmente. Sistema respiratório e sistema cardíaco. E aí nós aplicamos no idoso o teste de caminhada de 6 minutos. Eu não sei se vocês conhecem, mas o teste de caminhada de 6 minutos é 6 minutos caminhando, você marca a distância, pode ver a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, você consegue estimar o VO2, mas tem também tabelas que mostram lá quantos metros ele tem que atingir, baseado num cálculo pela altura, a idade, enfim, desse paciente. Se ele estiver abaixo, é lógico que a capacidade cardiopulmonar está reduzida, o que vai influenciar na sua capacidade funcional, né? Se ele tem uma capacidade cardiopulmonar reduzida, quando ele vai subir uma escada, vai sentir cansaço, né? Então a sua funcionalidade vai diminuir. Outra coisa que a gente tem que correlacionar, já puxando agora para os pacientes idosos e para a reabilitação cardíaca, não só os idosos, é que se ele tem uma capacidade cardiorrespiratória reduzida, ele vai ser um indivíduo que tende a ficar mais imóvel, porque sente falta de ar, né, dispneia, tem desconforto, então ele não quer se movimentar. Às vezes até o medo, né, de começar a se movimentar, sentir muita falta de ar, precisar segurar, não tem ninguém perto, enfim. Com isso, há problemas musculares e articulares que podem aparecer, né, problemas de rigidez articular e a perda de massa muscular, a famosa sarcopenia, que é muito comum no idoso, né? Então eu respondi ali no Stories hoje sobre avaliação da sarcopenia também, né? Aí a gente pode avaliar através da composição corporal. Você vai ter que fazer uns cálculos, você encontra isso também. Você vai ter que verificar o percentual de gordura através de dobras cutâneas. Com o paquímetro você verifica os diâmetros ósseos, faz um cálculo para ver o peso ósseo. Tem um cálculo, uma fórmula base para você ver peso residual e o que sobrar, peso residual de resíduos, né? Órgãos internos, líquido, sangue, por aí vai. E o que sobra é a massa muscular, ok? Se você tem uma bioimpedância, já te dá a massa muscular lá. E aí você tem que ver em percentual, eu converto isso para percentual. Quantos por cento do meu corpo aí é massa muscular? Esse percentual é legal, próximo de 40%, né? Depende do indivíduo, mulheres, enfim, mas varia um pouquinho aí para baixo, 40% seria interessante. Se tiver muito abaixo disso, fica aí um alerta. E a circunferência da panturrilha? É simples, você vai pegar a maior parte da panturrilha, a maior circunferência com uma fita métrica, e aí você vê quantos centímetros. Abaixo de 33 centímetros, estado de alerta já, abaixo de 31 centímetros já está associado à incapacidade. Então, redução da autonomia funcional, redução das atividades da vida diária, né, da qualidade aí, das atividades da vida diária, então tem que ficar atento a isso. Ah, mas será que todo mundo vai ser assim? Abaixo de 31, de 33 centímetros é um déficit muscular muito grande? É claro, né, pessoal, que nós temos os perfis, mas essas publicações, esses dados, esses testes são feitos com a população de uma forma geral. Sempre tem um ou outro fora da curva. O cara é muito magro, sempre foi magro, né? Tem gente que a vida inteira teve uma circunferência da panturrilha abaixo de 33 centímetros.
né? Então a gente tem que considerar também o perfil dele. E aí você vai identificar esse perfil só olhando para ele. Se ele é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. Ah, o que é isso? Então, vamos lá, o ectomorfo é aquele longilíneo, magrinho, né? Que não ganha massa muscular, altão, né? O endomorfo é aquele mais gordinho, tem facilidade para ganhar peso de gordura, né? E o mesomorfo é aquele que tem facilidade para ganhar massa muscular, meia estatura. Então treina, já ganha massa muscular. Mas eu sou um tipo, o outro indivíduo é um outro tipo. Na verdade, a gente tem graus de cada um desses. Um desses componentes vai ser mais forte em você. Mas você tem lá, por exemplo, um cálculo que você faz também, que você tem um componente mesomórfico maior, aí eu tenho depois um endomórfico e um ectomórfico. Ou eu sou mais mesomorfo, daí eu tenho ectomorfo e depois o meso. Ou endo, desculpa. Ou eu sou mais endo, mas em segundo eu tenho meso e depois o ecto. Que daí eu vou ser mais facilidade para gordinho, mas eu ganho massa muscular também e ecto, que daí eu tenho dificuldade de emagrecer, entende? Então você tem graus disso aí, tem como avaliar uns cálculos também. Mas assim, o que eu acho mais prático pra gente é bater o olho, você viu o biotipo, e testes funcionais, para ver como é que está a qualidade do movimento, se realmente tem déficit de força muscular. E aí a gente consegue identificar isso com testes, né? Ok? Então, não dá para fazer, eu sempre falo isso, presta atenção, anota aí, salva, põe no despertador, põe um post-it no computador, sei lá. Dá um jeito de lembrar isso para sempre. Apenas um teste não dá, pessoal. Aplicar um teste só para determinada situação, não estou nem dizendo da avaliação inteira fazer um teste só. Para determinada situação, um teste só é muito pouco. Você tem que correlacionar com a anamnese, o que ele está te falando, você tem que correlacionar com outros testes para você chegar a uma conclusão mais precisa. E aí a tomada de decisão clínica ou de prescrição. Eu vou tomar uma decisão baseada em diversos testes. Por isso que muitas vezes eu faço avaliação dos meus pacientes, né? Eles chegam lá no consultório, aí vem com uma queixa ou já vem com alguma coisa de diagnóstico clínico do médico ou exames, né? E aí, muitas vezes eu faço avaliação, é um monte de testes, né? E eles, e aí, o que eu tenho? Daí eu falo ali, né, o que eu consegui interpretar na hora. Mas é lógico que depois eu chego em casa ou em outro momento, ou mesmo depois que terminar a avaliação, se eu estou com tempo livre, eu olho para aquela avaliação e começo a refletir um teste com o outro, começo a pensar, né? E aí me surgem várias outras possibilidades, que muitas vezes na hora, né, eu preciso de um tempo para refletir sobre aquilo, porque esse teste correlacionado com esse me diz isso, mas daí esse outro aqui deu positivo e esse deu negativo, então, sabe, você faz um mapa mental ali para entender. E a gente pode discutir até com outras pessoas, falar para um colega, pô, identifiquei isso e isso, o que você acha que é? Não, puta, acho que pode ser isso, não, aquilo lá tal. Não, pode ser o sacro, tá rodado, o ilíaco, não sei o que lá. Entende? Então a gente tem que refletir em cima também. E não é ruim para o paciente ou para o aluno explicar isso, né? Então, e daí, como é que eu tô? Ó, primeiro momento eu posso te dizer isso, isso e isso, mas eu ainda vou pensar mais um pouco em cima, a gente pode descobrir mais coisa, né? A gente pode tirar mais sobre isso. É a mesma coisa quando você lê um livro, né? Você lê um livro, você não vai captar tudo que tem ali, você tem que ler de novo, ler de novo, ler de novo, né? Beleza? Pessoal, mais uns chegando aqui, grande colega Ratolino aí, ó, Felipe, seja bem-vindo, Marcos, Andressa, quanto tempo, seja bem-vinda, Personal Felipe, seja bem-vindo, Silvia, seja bem-vinda. Enorme prazer ter vocês aí nessa aula, nessa nossa live sobre testes funcionais. Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo por enquanto? Matheus, seja bem-vindo. Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, vão colocando aí. Se quiserem que eu comente alguma coisa ou algum caso específico para a gente sugerir algum teste, né, para vocês, eu estou à disposição. Sem dúvidas, então vamos seguir. Né, o que eu acho mais importante aí, falando do idoso, de testes, né? Testes de equilíbrio são importantes, testes muitas vezes de agilidade, testes de flexibilidade.
Então, por exemplo, tem o teste de sentar e levantar numa cadeira, né? 30 segundos, ver quantas vezes ele senta e levanta da cadeira. Tem o teste de avaliação da flexibilidade da cadeia posterior, senta numa cadeira, estende um joelho, faz a dorsiflexão e ele vai tentar alcançar o pé. Você vai medir quantos centímetros do maior dedo até a ponta do pé. E aí a gente tem uma tabelinha de valores de referência para você saber se está bom, se não está, de acordo com a idade também. Né? Então eu tenho um artigo que traz essa tabelinha bem interessante, inclusive acho que eu coloquei aqui no meu livro também. E aí você vê pela idade, já facilita para você, né? Dependendo da idade, tem que chegar a tantos centímetros ali, né? Que mais de idoso? Força muscular, a gente já falou, né? Força muscular difícil. Se tiver um dinamômetro, mais fácil. Mas eu gosto muito, pessoal, de avaliar o controle motor mesmo, né? A questão funcional. Não adianta muitas vezes, quer dizer, não é que não adianta, né? Não estou desmerecendo, mas eu ficar avaliando a força muscular isolada, você sempre vai precisar fortalecer, né? Então você vai avaliar a força muscular, você vai conseguir ver a evolução. Se ele está melhorando, perfeito, ótimo, excelente. Não estou dizendo que não é legal, mas você sempre vai ter que fortalecer um idoso, porque a tendência, todo mundo, aliás, né, não é só idoso, a tendência é perder massa muscular. Para a gente evitar a sarcopenia lá na frente, a gente tem que poupar hoje, é igual dinheiro, né? Poupa hoje para ter lá na frente. Sempre falo isso, né? A saúde. Eu falo duas coisas que a gente tem que poupar nessa vida para ter lá na frente: a saúde e o dinheiro. Acabou, né? É simples assim. Mas, né? As tentações são maiores, mas enfim. Então o idoso sempre vai ter que fortalecer. Então eu gosto de aplicar testes mais funcionais. A força isolada de quadríceps, beleza. Força isolada de um bíceps, pressão palmar. Daí a pressão palmar, a gente tem na literatura que o déficit de força e pressão palmar está correlacionado com maior desenvolvimento de doenças cardiovasculares, metabólicas e diminuição da autonomia funcional, por aí vai. Perfeito, realmente, se você tiver um dinamômetro, ótimo, faça a avaliação. Se não tiver, não tem problema. Na prática clínica, a gente sabe que nós vamos sempre fortalecer. Se está com déficit de pressão palmar, quer dizer que ele tem um déficit geral de força, né? É mais ou menos essa correlação aí. Então você vai fortalecer sempre, sempre. E aí eu prefiro aplicar mais testes específicos, testes funcionais. Por exemplo, um Y, né? Balance test, um lunge test, o próprio agachamento, sentar e levantar da cadeira. Sentar e levantar da cadeira em 30 segundos, vejo quantas vezes ele conseguiu. Aí você consegue avaliar a capacidade cardio e resistência de membros inferiores. Tem a tabela lá com as referências. Faz um teste de caminhada de 6 minutos também. Então tem um monte de coisa aí que eu acho que é mais aplicável. Claro que para pesquisa e para você ter dados e gráficos, estatística, né, você tem que talvez fazer um teste de pressão palmar. Se for fazer um teste, por exemplo, o step down test, tem que fazer uma avaliação muito rigorosa, senão ele é muito subjetivo também, com essa pontuação que eu falei anteriormente aí para vocês, né? Então, eu acho que a escolha dos testes também vai muito da experiência e do conhecimento, né, técnico-científico de quem tá, do avaliador. Essa escolha dos testes é muito importante. Às vezes, eu também falei isso ontem no curso, né? Às vezes lá na faculdade eu vejo os alunos, estão começando, né? Não estou criticando. Eles fazem aquela avaliação, né? Ainda mais na físio, aquelas avaliações com 20 páginas, tem milhões de testes, né? Teste neurológico, testes de pares cranianos, blá, blá, blá. E aí, depois, tá, beleza, você fez um monte de teste. Para que você vai usar esses testes? Não sei. E o que você chegou de conclusão aí? Cheguei na conclusão que o teste deu negativo ou deu positivo. Daí isso não serve para nada, né? Se você não conseguir aplicar isso na prática, não vejo muito sentido, então, né? Então nem faça, nem perca tempo. Ou você tem uma ideia ali e tal, guarda aquilo lá, né? Para lá na frente você refletir como que você pode usar aquilo, o que aquilo pode te importar, né? Pode ser importante para você. Mas muitas vezes a gente aplica milhões de testes, porque é um protocolo, porque aprendeu assim, porque na ficha de avaliação já está assim, né? Primeira avaliação postural, testes específicos, testes neurológicos, não sei o que lá. Mas daí? Então eu gosto de ser bem mais específico. Primeiro a anamnese bem elaborada. Com a anamnese eu consigo entender o que ele mais precisa e eu começo a selecionar os testes que eu vou utilizar, né?
Beleza? Também de comentar então sobre o teste Y, o I-Balance Test, que ele é derivado do Star Excursion Balance Test. Oh, quanto nome aí, professor? Pois é, o teste da estrela, ele vai ver o controle motor, né? A estabilidade dinâmica unipodal. Muito legal esse teste, eu uso bastante também, mas eu uso o I-Balance Test. Porque o teste da estrela, pensa que é uma estrela, né? Você coloca um pé no meio e o outro pé vai indo nas direções dessa estrela e você vai marcar a distância que ele consegue atingir. Não pode apoiar o outro pé, é sempre, o que eu estou avaliando é o pé, o membro inferior que está apoiado. Aí o outro vai fazer um alcance lá, mas não pode soltar o peso nesse. Sempre o apoio nesse daqui, né? E com isso você consegue ver a discrepância de membros, o controle, a estabilidade dinâmica unipodal, o controle motor do lado esquerdo é muito diferente do direito, né? Então, putz, o lado esquerdo foi o que ele lesionou e o direito não. Então, será que está no momento de eu dar alta para ele? A gente tem dados de que 4 centímetros de diferença aumenta-se o risco de lesão, né? Um artigo que fizeram com jogadoras de basquete. 4 centímetros de diferença geram um fator assim para ficar atento, né? Quando a gente fala do idoso, também é interessante, porque o idoso tem uma grande dificuldade que é o risco de quedas, né? Risco de queda, fratura e complicações. Então, aplicar um teste desse de estabilidade dinâmica é muito importante. E outra coisa que eu não falei aqui antes, que eu sempre falo, todo teste, ou quase todo teste, né, pelo menos os testes funcionais, eles podem ser um treino, né? E o treino, o exercício também pode ser um teste, porque você está vendo o exercício, você vê que ele fazia todo torto, não conseguia fazer muito direito, e conforme ele vai evoluindo, você vai vendo que ele vai fazendo aquele exercício com mais qualidade. Mas os testes nos trazem já alguns parâmetros para você correlacionar o que você está vendo hoje com a literatura, que a literatura fala, por exemplo, 4 centímetros de diferença ali que eu falei para vocês, né? E aí eu uso muito o STAR ou o Y, eu faço o Y teste, mas uso o STAR para treinar. Como assim? Eles põem o pé lá, unipodal, e ele tem que ficar indo todas as direções da estrela, trabalhando a estabilidade dinâmica unipodal. Então a estabilidade, pessoal, aqui envolve, se ele não tem mobilidade de tornozelo, como é que ele vai flexionar o tornozelo para ir lá na frente? Então a imobilidade influencia. Se ele faz valgo dinâmico, ou esse joelho fica tremendo lá e está caindo, ele vai ficar apoiando o pé no chão para se equilibrar. Aí não é válido o teste. Então olha quanta coisa influencia. É um dos testes mais funcionais que eu vejo, mais globais, muito legal mesmo de ser aplicado, tá? Nem que você faça assim só um anterior, ó, né? Daí troca a perna e faz o anterior. E às vezes eu faço de lado também, né? Mas eu considero as diagonais também interessante. E ainda mais, né? Se você tá indo, uma perna tá no chão, certo? E a outra vai tocar o mais distante que ela consegue, para frente, para o lado, por exemplo, né? E para trás, enfim, que seria o star, né? O Y não. O Y é um Y invertido. Você vai para frente e vai diagonal para trás, diagonal para trás. Para você ir diagonal, você está trabalhando no plano transverso, né? Nos 3 planos, né? Você tem a rotação, o pé que está apoiado, você vai ter uma rotação do quadril, você vai ter uma abdução e uma extensão. Então você está trabalhando, está avaliando o teu paciente ou o teu aluno. Voltamos? Acho que voltamos, né? Então eu estava falando sobre o I-Balance Test. Então, é muito funcional porque a maioria dos movimentos que a gente faz no dia a dia, se não quase todos, né, são tridimensionais. Talvez não na mesma articulação, mas eu tenho uma flexão do quadril com uma rotação de tronco, com uma flexão e abdução de ombro ao mesmo tempo para pegar um objeto. Então é muito funcional. Pessoal, só de novo peço aí que coloquem aí se estão ouvindo bem, está tudo ok. Uma galera entrou depois aqui. Graça, Canina, Euriclésio, Dudu, Murilo, Aline, Emelin, Gustavo, sejam bem-vindos. Mande, Adriana, todos sejam muito bem-vindos. Já estamos indo aqui para reta final da live sobre testes funcionais. Voltou tranquilo? Obrigado, Adriano. Tati, seja bem-vinda também. Então, pessoal, esse é mais um teste
Valeu, valeu, obrigado. Ah, não sei, hoje tá com essas coisas aí pausando, né? Esse é mais um teste bem interessante. Pessoal, eu queria falar mais um ainda para finalizar, né? Para não quero me estender muito, mas é preciso falar esse teste, que é o Hope Test, né? Ou os saltos unipodais. Então, o Hope Test tem um monte de forma de fazer, né? Você pode fazer o Hope Test, é o salto unipodal. Tem o Hope Test lateral Hope Test, né? Você tem o crossover Hope Test, que você vai saltando diagonal para frente. Tem o triple Hope Test, dá 3 saltos, né? Existem várias formas, saltos unipodais ou Hope Test. É muito interessante porque você vai avaliar uma perna e depois você avalia a outra. O que você vai medir? O que você vai mensurar? A distância. Saltou, aterrissou e parou. Não pode saltar, aterrissar e tac, 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 sabe? Ou saltou, escorregou, apoiou a mão no chão e voltou. Não, daí desequilibrou. Então saltou, aterrissou, ficou, beleza. Agora salta com a outra perna, aterrissou, ficou, beleza. Marca a distância, né? O que é considerado interessante aí, com uma discrepância abaixo de 10%. Então eu tenho um membro lesionado, o outro não lesionado, né? Então eu saltei com o não lesionado, deu 100 centímetros, deu 1 metro, né? O outro deu 70 centímetros, por exemplo. Uma discrepância muito grande, deu mais que 10%. Então, não vai de alta, não tem alta. Para mim não tem, né? É claro que daí quanto mais específico, é um cara que faz muito movimento de mudança de direção, então eu faço o crossover Hope Test, faço o lateral Hope Test, né? E além de avaliar essa estabilidade, né, aterrissagem com estabilidade, é um teste que também avalia a potência. Se um membro está mais potente que o outro, né, porque você está conseguindo até ir mais longe, também é uma questão que vale a pena ficar atento, né? O Léo sempre está por aí, até eu estou usando o exemplo aqui, foi meu aluno, né, na pós-graduação, fez alguma... acho que fez alguns cursos comigo também. Enfim, e foi meu paciente. E aí ele fez um programa, né, para ele, que ele fez uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e ele só ia avaliar comigo, né? Então ele foi avaliar e aí o que eu achava? Assim, ó, Hope Test com uma discrepância muito grande, o eye balance test também não estava legal. A gente faz um teste que é tipo o hurdle step do FMS, né? Parecido, para avaliar o drop pélvico. Ele tinha um drop pélvico significativo, mas ele estava super bem. Ele já estava há um tempo fazendo musculação e achava que tava. Daí o que você acha, professor? Posso voltar a jogar? Eu, olha, vou jogar basquete, cara. O cara vai te dar um encontrão ali, né? Então, talvez o joelho não vai ser o problema, porque ele fez a cirurgia com enxerto. Nossa, o enxerto ficou melhor do que o outro, né? Agora, entorse tornozelo, quadril vai sofrer, às vezes coluna, e enfim, né? Porque estressar o enxerto já não ia, porque já estava com um tempão já pós-reabilitação. O que a gente fez então? Passei umas sugestões de pliometria, por aí vai. Aí ele fez, voltou, quando a gente voltou, aplicamos testes, nossa, era outro nível de controle motor, de potência. Falei, pode seguir a vida, vai ser feliz, vai jogar teu basquete. E com isso, assim, né? Ele virou um fã. Aí ele sempre me pede as dicas, aí é um profissional super capacitado, sempre estudando também, mas ficou super bem. Ah, e do ombro também, né? Ele tinha um impacto subacromial no ombro, a gente fez a avaliação, aplicamos alguns exercícios, depois dei algumas dicas, por ele ser profissional de educação física, de treino, né, para ele cuidar com alguns exercícios e considerar outros, a inclusão de outros. Zerou o ombro dele, tá feliz da vida lá. Mas como que a gente chegou nisso tudo e nessas recomendações, né? Avaliação. Poderia ter liberado ele lá, ou ele mesmo ter ido pro esporte, né? Só que às vezes poderia ter aparecido outros problemas. E talvez aquele ombro lá também não ia aguentar muito tempo. Então, com a avaliação, com esses testes funcionais, nós obtivemos bastante diretrizes, bastante o caminho, conseguimos direcionar o caminho do programa, né? E até assim, direcionou o caminho. Por quanto tempo? Isso me perguntam muito, né? 10 sessões? Não sei. 10 sessões é porque o plano libera 10. Daí se você não acha que não tá legal, o plano vai liberar mais 10. Por isso que inclui esse negócio de 10 sessões. Eu tenho pacientes meus que com 3 sessões acabou, vai fazer exercício,
né? Então, só cuidado com o exercício, né? De início, mas tem outros que são 5, tem outros que são 7 sessões, estão sendo 13. Por que tem que ser 10 ou 13 repetições na academia? Você tem que fazer 3 de 12. Alguém me explica isso? Isso não existe, né, pessoal? Então, voltamos? Acho que sim, né? Pausou de novo. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, né? Para você saber o caminho que você tem que tomar. Então, você vai aplicar um programa, você tem ideia pela literatura de quanto tempo leva a fase inflamatória, a fase proliferativa, quanto tempo leva para ganhar massa muscular ou ganhar força com adaptação mesmo morfológica, não apenas, né, sarcoplasmática que a gente fala, só acúmulo de líquido ali e tal. Então você tem essa noção, você sabe que você tem que aplicar um programa lá de X tempo, por exemplo. Aí depois disso você avalia de novo e vê se pode progredir para onde você vai. Agora fazendo as coisas meio aleatórias, um pouco complicado. Beleza, pessoal? Então, desculpa pelas... Não sei o que está acontecendo, não sei se é o Instagram mesmo, estou sempre olhando aqui, minha conexão está cheinha. Não sei porque que o vídeo fica pausando aí, acho que é coisa do Instagram. Que tiverem de dúvidas, podem deixar aí. Às vezes muitos me perguntam depois, né, no particular. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira uma nova aula. Então, se essa aula foi interessante para você, não deixe de participar da próxima, né? Sempre a gente tem novos assuntos, sempre tentando trazer conteúdo para vocês de forma gratuita, para tentar elevar o nível da profissão. Quanto mais vocês gerarem resultados, quanto mais a população entender que somos profissionais indispensáveis, melhor é. Então esse é o objetivo aqui, né, o propósito dessas aulas. Além de divulgar, né, também um pouco o meu trabalho, é lógico, né? É lógico, claro. Mas vocês sabem, quem já me conhece, que eu estou sempre à disposição na medida do possível, né? Às vezes eu não consigo responder na hora. E estou sempre tentando trazer temas atualizados e relevantes aqui para a nossa prática. Essas aulas são sempre com aplicações no dia a dia de vocês. Não adianta a gente ficar falando um monte de coisa aqui, que o artigo, não sei o que lá, mas o artigo o cara fez no Cybex. Pô, quem tem um Cybex aí para fazer, né? Vários vídeos no feed, alguns deles com os testes. É verdade, inclusive tem uns que eu usei o Pedro para aplicar os testes, né? Tem lá no canal do YouTube também, vocês podem se inscrever lá no canal, né? Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima segunda-feira, aqui no mesmo lugar, no mesmo local, no mesmo horário, às 20 horas, com mais uma aula. Obrigado pela audiência mais uma vez, nos vemos lá e tchau!